Bem-vindo ao nosso podcast a bordo, onde exploramos o ecossistema do Grupo ETE e a sua importância e levamos até si um pouco sobre nós e sobre toda a nossa paixão, aquela que nos move, o mar. E por falar em mar, sabemos a importância do transporte marítimo a nível do comércio mundial. É responsável por cerca de 80% da movimentação e todos os dias milhares de navios se cruzam e são protagonistas do abastecimento da cadeia logística. Mas para que tudo funcione, existe o papel do agente de navegação, responsável por garantir que todas estas operações se concretizam de forma regulada e com sucesso. E por isso hoje tenho comigo João Silva, presidente da Associação de Agentes de Navegação de Portugal, a ASPOR, e partilhará connosco a importância de existirem estas associações num contexto de suporte e criação de boas práticas ao comércio marítimo. João Silva conta com mais de 25 anos de experiência e com uma carreira de sucesso no setor marítimo, com funções de top management em empresas de navegação portuguesas e internacionais, tendo sido responsável pela concepção e implementação de vários projetos e operações a nível do agenciamento marítimo tradicional, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Olá, João, bem-vindo. Bom dia, Inês. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Obrigado também pela descrição que fez, do meu currículo. Portanto, é um gosto estar aqui consigo e no podcast do Grupo ETE. Obrigada, João. É um gosto também poder tê-lo aqui comigo hoje para partilhar um bocadinho sobre o que é isto de ser um agente de navegação, como é que surge esta figura tão crucial e tão central no setor marítimo e como é que é, no fundo, liderar aqui esta associação à ASPOR. Antes de falarmos em concreto aqui do que é o papel central e olhando também para a sua carreira, João, contar-nos um bocadinho sobre como é que tem sido este seu percurso, e no fundo, como é que também chega à ASPOR e qual é que é o papel atual, na ASPOR? Muito bem. Portanto, o meu percurso na área logística ou da navegação começa relativamente cedo. Portanto, tive um curto período de experiência profissional na área financeira, logo a seguir a terminar o curso da Universidade Católica. Portanto, foi cerca de um ano. Mas depois tive a possibilidade de entrar num programa de uma das maiores empresas mundiais de transporte marítimo, a Maersk, e portanto onde tive de facto os primeiros anos, 12 anos da minha parte dessa carreira, e onde tive esta introdução de facto ao que é a logística, ao que é o transporte marítimo, o que significa aquilo muitas vezes que as pessoas não sabem porque não estão habituadas a lidar diretamente com este tipo de empresas. De facto estes anos que eu passei na Maersk foram muito importantes nesta minha formação e neste gosto que eu tenho pela navegação. Depois tive um curto período de tempo também num dos maiores transitários a nível português, na Porto Cargo, tendo ingressado depois no Grupo ETE, portanto em 2012, onde estou há cerca de 13 anos, e onde, de facto, com uma experiência completamente diferente, dada a diversidade da empresa, dado o facto de ser um grupo português, a própria expansão que o grupo tem tido nestes últimos anos e, de facto, uma experiência bastante diferente, bastante diversificada, e que me tem dado também, felizmente, as oportunidades necessárias para o meu desenvolvimento. A Navex, sendo um dos maiores agentes de navegação a nível nacional, portanto, em números de escalas o maior, tem um papel importante na ASPOR portanto, é chamada frequentemente a prestar os seus inputs, as suas opiniões e, portanto, participar ativamente na condução e na gestão na ASPOR, defendendo, obviamente, os interesses do setor e de todos os agentes de navegação. Portanto, foi-nos dada, de facto, a possibilidade e o reconhecimento de poder estar na direção da ASPOR e na presidência da ASPOR desde 2021, que eu acho que é algo pessoalmente e a nível da Navex é importante este reconhecimento dos seus pares. Claro. Portanto, aqui estamos já no segundo mandato da direção. Olhando e centrando-nos agora um bocadinho naquilo que é a Aspor, como um todo, como é que esta associação orienta e guia as empresas de navegação? Há um código de conduta que têm que seguir, por exemplo, há procedimentos que estão regulados. No fundo, contar-nos aqui um bocadinho como é que é feito este, este trabalho. Assiste, apoia, de facto representa institucionalmente o conjunto de agentes de navegação, no sentido de
melhorar o setor onde estamos. Ou seja, cada associado mantém, obviamente, a sua individualidade, mantém a sua estratégia e encontra na Aspor um fórum onde pode partilhar os seus desafios, que muitas vezes são os mesmos transversalmente a grande parte dos agentes, estando a Aspor depois disponível, e portanto é o seu objetivo, é o seu propósito, a assistir e a apoiar os associados, tanto a ultrapassar os desafios que temos enquanto setor, como a encontrar também oportunidades e, portanto, de desenvolver e de optimizar melhor o seu negócio. Isto desenvolve-se e projeta-se em várias vertentes. A Aspor é, primeiro, podemos considerar até como uma plataforma de representação institucional, portanto, perante administrações portuárias, perante outras autoridades, perante um conjunto de reguladores internos, externos. Portanto, a Aspor defende aquilo que, na generalidade, os agentes entendem que é necessário para que o seu trabalho e logo o desenvolvimento dos portos e da economia, podemos falar um pouco sobre isso em termos do papel comercial dos agentes de navegação, de forma a que esse trabalho seja muito mais optimizado e seja muito mais simplificado. Portanto, e a Aspor atua enquanto plataforma de representação institucional, com os contactos que temos com com os vários stakeholders, com estas várias autoridades, nesse sentido. Apoia e assiste também os associados na sua capacitação técnica, conhecimento, através da formação, dos vários programas de formação que tem, tanto a nível técnico como a nível de soft skills, portanto um conjunto muito vasto do nosso portfólio de formação, portanto apoiando os associados, os agentes de navegação a terem pessoas, processos de facto desenvolvidos e aptos para atacar os desafios que temos hoje em dia, que são muitos. E temos também a questão de como associação também nos ligarmos a outras associações ou a outros stakeholders para que num conjunto mais vasto, e aqui podemos falar numa logística ou numa economia ou em vários parceiros de outras entidades económicas, em conjunto ultrapassarmos de facto os desafios que os portos portugueses têm e, consequentemente, que a própria economia portuguesa tem. E acontecem também, no meio de ultrapassar esses desafios, certamente, acredito a criação de sinergias e também aqui apoiar, no fundo, as empresas, hum, no sentido de reconhecer algumas parcerias que possam ser importantes. Isso acontece do ponto de vista de desenvolvimento do próprio negócio dos agentes, de navegação, não acontece. Hum, no fundo, como é que este trabalho de apoio e eventualmente estas sinergias que possam ser criadas com outros stakeholders, como o João disse, como é que isto pode proporcionar que também estas empresas de navegação se desenvolvam, que cresçam, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional, Claro se que for. sim, claro que sim. O, nós, agentes de navegação, consideramos como uma frente avançada comercial dos portos portugueses, ou seja, e consequentemente até da economia portuguesa na sua vertente marítima e de comércio internacional. Eh, e para ser a frente avançada comercial dos portos portugueses, há um conjunto de condições, não é? Portanto, o que depende diretamente de nós, que é a nossa prospecção de mercado, a nossa agressividade comercial, o irmos atrás dos armadores, portanto, o vender Portugal, os nossos portos e a nossa economia para que os armadores escalem os nossos portos. Portanto, essa parte depende completamente dos agentes de navegação. Há outra vertente que depende, obviamente, dos nossos parceiros e de entidades com quem lidamos, e que tem a ver principalmente a forma como os portos e toda a sua envolvente funciona. Uhum, E, portanto, é aqui que o papel da Aspor, no sentido que a Inês estava a falar, é importante. Ou seja, ao retirar obstáculos ao funcionamento ou a algumas entropias que possam haver a nível do funcionamento dos portos e de toda a sua envolvente, é aqui que a Aspor atua com a sua representação institucional,
com a sua força que deriva de termos 77 associados, que efetivamente estão presentes em todos os portos comerciais e que têm quase todos os mesmos desafios, porque estamos presentes nesses portos. E, portanto, é aqui que a Aspor atua nos fóruns de simplificação, nas comunidades portuárias, diretamente com alfândegas, diretamente com administrações portuárias e com todo um conjunto de entidades, a explicar os nossos desafios e, em conjunto, tentar encontrar soluções que permitam, de facto, minimizar essas entropias, sempre respeitando, obviamente, a legislação, a regulamentação, etc., que acaba por ser o desafio em si, mas é retirar esses obstáculos, permitindo, de facto, que haja mais escalas, haja mais negócio, que este se faça mais rápido, que os portos portugueses sejam vistos como competitivos pelos armadores que nos escalam, pelos nossos importadores e pelos nossos exportadores. E, portanto, é aí que a Aspor atua, nessa vertente de apoiar os nossos associados para os libertar de algumas dificuldades ou entropias que há nos nossos portos e, portanto, em cooperação com essas entidades é o que fazemos e, felizmente, temos tido algum sucesso, ou bastante sucesso até nesse âmbito. Muito bem. Porque depois, Inês, é importante saber que cada agente tem a sua própria estratégia, cada agente Claro. define o que deseja fazer com os seus próprios custos. Portanto, cada associado é um associado e nós, enquanto Aspor, como associação dos agentes de navegação, estamos no âmbito mais transversal, mais de nivelar o campo de jogo, digamos assim, Defender os de interesses dos defender os associados. interesses dos associados, do setor e logo dos portos portugueses e logo da economia nacional. Claro. Falou há pouco também da importância que a Aspor dá à formação. De facto, investirem muito em formação. O que me leva também aqui a perguntar se de facto a formação é vista no sentido também de apoiar as próprias empresas de navegação, os próprios agentes, e se esta formação hum, tende muito peso, quer na parte de defesa dos interesses, quer na parte do agregar também todos os seus associados, se depois também tem aqui peso na distinção do que é um bom agente, do que é de boas práticas, no fundo, que os agentes de navegação devem seguir naquilo que é a sua conduta habitual, naquilo que é a sua Claro. performance, a sua atividade. A formação é essencial em todas as áreas. A nossa, obviamente, não foge à regra. É um setor difícil, complexo, com uma envolvente muito grande, tanto a nível técnico, como a nível aduaneiro, como a nível de outro tipo de regulamentações, como a nível de segurança. Portanto, é de facto um ambiente complexo. E a Aspor tenta dar resposta a alguns desses desafios através da capacitação dos seus associados e da formação que damos. É essencial hoje, e felizmente os associados têm aderido bastante às formações que temos proporcionado, porque na generalidade os agentes de navegação entendem que precisam de ter pessoas capacitadas, precisam de ter pessoas com conhecimentos atualizados, pessoas capazes de fazer desenvolver a sua própria empresa, o seu próprio trabalho, a sua própria função, capazes de responder muito bem às exceções, porque normalmente é como em tudo, quando uma operação corre bem, não é preciso fazer grande coisa, mas muitas vezes não corre bem, há exceções, há imponderáveis e a capacidade de resposta a esses imponderáveis faz a diferença para o serviço ao cliente ou mesmo para outras questões até mais graves, de questões de segurança, questões de possíveis coimas, etc. E, portanto, a formação e ter as pessoas capacitadas é essencial. E a Aspor, de facto, desde sempre que tem tido uma ação muito forte, tanto a nível de formação específica da nossa área, como a nível de formação mais geral sobre temas económicos ou da própria da introdução ao shipping para as pessoas que entram nesta área hoje em dia,
como questões mais técnicas, mas não menos importantes, aduaneiras, de segurança de carga, tudo isto é de facto um ponto fundamental da associação, é a formação. Tivemos também a introdução há cerca de 3 anos de uma nova plataforma disponível para os associados ou para quem se quer juntar a nós, concursos online, portanto concursos assíncronos onde as pessoas Qualquer podem pessoa qualquer pode pessoa fazer. pode fazer os cursos. Temos um curso de introdução ao shipping já disponível há cerca de um ano e tal, 2 anos, que está um conjunto de módulos que, para alguém, por exemplo, que entra numa empresa pela primeira vez nesta área, é extremamente interessante porque fala de vários tópicos, desde tópicos gerais até depois focando em cargas de granel, cargas contentorizadas, operação portuária, etc, etc. E acabámos de lançar agora o nosso programa de aduaneiro, de formação aduaneira, numa altura onde há numa nova introdução de uma nova plataforma, do Sintem, portanto a nível europeu, e onde achámos que de facto era importante apoiar os associados com este curso Mais neste específico. momento específico, para que de facto é uma mudança estrutural, é uma mudança importante, grande, que está a acontecer neste momento, envolvendo várias entidades, já em preparação há muito tempo, e de facto entendemos que este era o momento. Porque um dos pontos fundamentais do serviço de um agente de navegação é precisamente ter o conhecimento profundo da operação, conhecimento técnico, Certo. conhecimento real, já ter passado por várias situações e resolvê-las, o conhecimento, obviamente, da legislação, o conhecimento aduaneiro, e isto eu diria que é uma grande parte da importância e do valor que o agente de navegação dá é algo que por vezes, e quem olha superficialmente, pensa que é fácil, ou pode parecer à primeira vista que é fácil, mas não é todo fácil. E de facto tem várias vertentes de extrema complexidade, já mencionámos algumas, da segurança, da coordenação operacional, das questões aduaneiras, Uhum. e portanto cada vez mais importantes, de atualizações de regulamentação que nós temos, enquanto agentes temos que estar sempre atualizados para Atualizados. as mesmas. E, portanto, o que à primeira vista pode parecer efetivamente simples, não o é de todo. E, de facto, nós, por vezes, os agentes fazem parecer que é simples porque têm este conhecimento da operação e resolvem os problemas muitas vezes antes deles acontecerem. Claro. Até porque formação e tudo aquilo que o João falou, esta capacidade de gerar conhecimento, e eu acredito depois também passar conhecimento aos que vêm, portanto, o tal curso de introdução ao shipping, hum, entre outras variáveis, mas de alguma forma também acredito que esta formação gera competitividade, não é? E os agentes de navegação é um mundo competitivo, certo? O agente de navegação é um mundo competitivo, ou seja, a Aspor, ao fim e ao cabo, quer dar os instrumentos aos agentes de navegação para estes atacarem os seus clientes, atacarem no bom sentido, obviamente, procurarem os seus próprios clientes, as suas fontes de receita e, obviamente, competirem entre si, porque isso é, digamos, o desenvolvimento do mercado e o próprio desenvolvimento dos agentes depende dessa competição. É competir que se melhora. Claro. Não Ah, quer dizer, obviamente, Inês, que depois em fóruns onde o interesse é geral, e a Aspor efetivamente é um destes, não haja partilha de conhecimento, não haja, portanto, um conjunto de ações em conjunto que se fazem a conversar, precisamente porque os desafios muitas vezes são os mesmos. claro, E a Aspor precisa de ter conhecimento destes para poder defender uma solução que depois beneficie todos, para estes poderem claro, efetivamente seguirem a sua estratégia comercial. claro. Hum, e portanto, isto leva-me a fazer a pergunta, mas que de alguma forma o João também já falou sobre isso, que é, não é qualquer um que pode ser agente de navegação, ou é? Não é qualquer um que pode ser agente de navegação, né? É preciso muita experiência, tanto a nível de empresa, de processos, de sistemas, e é preciso ter pessoas muito qualificadas. Porque, como eu falei há pouco, os erros saem muito caro, podem ser graves, podem não ser só questões monetárias, pode ser mesmo questões de segurança.
E, portanto, ser agente é um acumular, ser um bom agente é preciso um acumular de experiência, tanto da própria empresa em si, como das pessoas que a compõem, e, portanto, e de saber enquadrar as pessoas que entram neste segmento, neste setor, saber enquadrá-las bem e fazer um onboarding bom, acompanhá-las no sentido, de facto, de passar esta experiência para que, de facto, o historial da empresa se construa com base nas pessoas que lá estão. Claro. E o João tocou num ponto muito importante e que também neste, neste podcast já foi falado anteriormente, noutros episódios, tem a ver com a segurança. De facto, e hoje em dia vê-se muitas organizações apostam cada vez mais na segurança, segurança operacional, segurança em termos de riscos psicossociais, ergonómicos, portanto há aqui uma série de também de dimensões dentro daquilo que é a segurança e o bem-estar dos trabalhadores e olhando para este setor, que é um setor que por si só o risco operacional é elevado, a Aspor aposta muito também na formação de segurança. Que tipo de formações é que fazem nesse âmbito? Várias formações. Voltando aí um bocadinho atrás, de facto, este tema da segurança é tão importante, em todas as suas vertentes, é tão importante que tivemos no último congresso de outubro, portanto, o 11º Congresso da ASPOR, foi tema de um dos painéis. E, portanto, a segurança, tanto a nível dos colaboradores, e nós temos, de facto, algumas funções dentro das nossas organizações, pensar nos colegas, por exemplo, que vão aos navios, etc., que de facto, ou que vão aos terminais, que em si é um sítio onde é preciso ter cuidados extra de segurança, as próprias questões de segurança da informação, porque os agentes lidam com informação privilegiada, confidencial, de importadores, exportadores, portanto, um conjunto de informações que é preciso assegurar a sua Claro, confidencialidade e o seu tratamento. Questões de cibersegurança, que hoje estão muito em voga. Portanto, a segurança é, de facto, um tema transversal e muito importante para fazer. Nós lidamos também com outras questões de segurança, que é, por exemplo, de carga perigosa. Portanto, navios que claro. trazem ou levam carga perigosa, possíveis derrames que podem haver, portanto, um conjunto grande, de facto, de situações que é preciso prevenir e depois, quando acontecem, se acontecerem ou quando acontecem, infelizmente vão acontecendo, é preciso saber lidar rapidamente Saber como resolvê-las. saber como resolvê-las. E, de facto, a ASPOR tem cursos, por exemplo, este é um exemplo de cargas perigosas, onde damos formação certificada nesta área. Temos também outros suporte de vida, portanto, há todo um conjunto de cursos nesta área. Devo dizer que esta é provavelmente também das áreas, normalmente quando tem a ver com colaboradores, que os próprios associados têm os seus próprios programas de formação. Formação. E, portanto, acaba por ficar muito também na própria área dos associados, porque, de facto, há um cuidado muito grande com estes temas e eles próprios normalmente asseguram uma parte importante dos cursos. A Sport depois tem outros, mais técnicos e mais específicos, para complementar aquilo que os associados já fazem. Muito bem. Já falámos aqui da importância do agente de navegação, do papel da ASPOR, daquilo que também têm sido os desafios que a ASPOR apoia na sua resolução. Hum, e antes de irmos falar de um tema que agora também se fala muito, não é? A sustentabilidade. hum, Como é que, numa perspectiva de médio e longo prazo, diria, hum, quais é que são as tendências que o João considera que de alguma forma estarão aqui a moldar ou a marcar o futuro do agenciamento marítimo? Nós hoje falamos dos nossos associados meramente como agentes de navegação, é redutor. Portanto, as empresas foram evoluindo e muitas delas, obviamente, com uma vertente muito forte, até pelo que o seu conhecimento e a sua experiência nesta área, estão já em áreas que podemos chamar de logística integrada. Portanto, eu acho que esse é de facto um vetor de desenvolvimento dos agentes de navegação, como já têm um conhecimento muito aprofundado, provavelmente a parte mais complexa da logística, que é a operação portuária, dos navios, a questão aduaneira, portanto, toda a questão intermodal,
Portanto, tudo isso leva a que os agentes de navegação estejam já, e alguns há muito tempo, a desenvolver-se para uma perspectiva de logística mais integrada. Portanto, eu acho que aí é de facto uma tendência que temos visto e vamos continuar a assistir. Até porque o que era o nosso core business, ou entendido como nosso core business há algum tempo, ou seja, o puro agenciamento comercial, é visto hoje em dia quase como transacional. É aquela questão que falávamos há pouco, parece simples, não sendo, de facto, parece simples, porque os agentes também o fazem parecer simples pela sua competência. E de facto, sendo transacional, há uma comoditização e, portanto, a redução da rentabilidade nessas áreas diminui, o que obriga, de facto, a partir daí Ser mais transversal. a ser mais transversal. Depois temos, obviamente, algo que afeta também várias áreas, a digitalização de tudo. Portanto, aqui em Portugal, na União Europeia, tivemos a janela única logística, que é um passo da digitalização ou da transformação digital do nosso setor, onde tudo é feito numa plataforma. Portanto, os agentes estão a evoluir e vão evoluir cada vez mais para processos e procedimentos digitais, optimizados, com possivelmente uma menor intervenção humana em tarefas que podemos chamar mais rotineiras ou de facto menor valor acrescentado, alocando depois os recursos à vertente comercial ou à gestão das exceções ou dos desafios. Vamos continuar a assistir a algo que nos vai afetar para o bem ou para o mal, que é a regulamentação. Ou seja, uma alteração grande na regulamentação, derivado daquilo que falou a Inês do ESG, derivado das necessidades de uma maior segurança em todas as suas vertentes. Isso vai impor sobre as empresas várias obrigações que vai ter que haver, ou que já está a haver, e que será cada vez mais um ajustamento. E, portanto, tudo isto nos leva a estas tendências e depois a logística integrada leva-nos, de facto, a entrar em novos mercados, em novos segmentos, em novos players, em novos, posso chamar campos de jogo, onde nós vamos estar envolvidos e onde as nossas competências, de facto, serão valorizadas e temos que estar preparados também para atuar aí. Ou seja, não só no porto em si, mas, de facto, Uma oferta numa global de envolvência serviços marítimos, não é? cada vez maior, exatamente. Olhando ainda para este ponto das tendências, e João falou da digitalização dos processos, deu a Jul como exemplo. Ahm, Como é que o agente de navegação vê a chegada da inteligência artificial? Nós vemos com expectativa positiva. Para já é algo que vem aí e, portanto, não vale a pena estar a pensar muito de estar a travá-la ou pensar naquilo o que nós estamos a fazer com a inteligência artificial é para já desmistificar um pouco o conceito. Ou seja, a inteligência artificial não é um monstro papão que vem aí que vai tomar conta do nosso negócio. A inteligência artificial temos que transformá-la como um instrumento que nós podemos utilizar para optimizar o nosso trabalho e para chegar a novos mercados e a novos clientes e melhor servirmos a esses clientes. Seja pela obtenção de informação, seja porque pode de facto automatizar e assistir-nos naquelas funções mais de base, libertando as pessoas para um nível de conhecimento superior e para papéis comerciais ou papéis de exception management. E, de facto, a inteligência artificial aí pode ter um papel e deve ter um papel muito, muito importante, e é aí que nos devemos focar. Obviamente que há riscos, obviamente que há perigos. Esperemos que a regulamentação tenha impacto em alguns destes perigos e em alguns destes riscos. E as empresas também se preparem para, de facto, minimizar o impacto destes riscos nas suas próprias operações e das suas próprias operações. Agora, temos que ver a inteligência artificial como o mundo anda cada vez mais rápido, com uma ajuda
inteligente, conforme a palavra diz, que nos vai assistir a fazer as coisas melhor e mais rápido e chegar a mais sítios. Porque, de facto, o tempo é limitado, os recursos são limitados. Na Europa, cada vez mais vamos ter um problema de falta de recursos, por questões demográficas, e, portanto, precisamos destes instrumentos para nos ajudar, de facto, a expandir e a chegar a sítios que só com o que temos atualmente não seria possível. Portanto, eu vejo com expectativa, sabendo que há riscos e há perigos, mas eu penso que de facto, os pontos positivos Pode ser e as positivo. oportunidades serão superiores. Muito bem. Hum, Indo agora ao tema da sustentabilidade, fala-se muito de descarbonização, hum, maiores incentivos aos operadores portuários, aos armadores, aos agentes também. hum, no fundo, a que haja esta globalidade, esta interoperabilidade, global. No entanto, existem desafios, não é? Existem desafios para alcançar, no fundo, estas metas também propostas, para a descarbonização. Como é que os agentes de navegação, ou como é que estas empresas de navegação, que no fundo já são mais do que agentes, porque já promovem uma série de outros serviços que de forma integrada apoiam esta cadeia logística a nível global, como é que veem este tema? Como é que se preparam, no fundo, para enfrentar aqui os desafios do dia a dia? Nós, como agentes de navegação, nós estamos muito perto dessa temática porque representamos os armadores. Portanto, e é um tema que cai muito sobre os armadores, porque, primeiro, por uma questão de imagem, portanto, e desmistificar a questão do transporte marítimo. Não é desmistificar, é dizer mesmo que não é a realidade do transporte marítimo ser dos transportes mais poluentes. Porque, de facto, quando comparamos por tonelada de carga transportada internacionalmente, o transporte marítimo é de facto aquele que menos polui. De qualquer maneira, há que trabalhar esses temas. Portanto, Claro. é algo que tem que ser feito. Nós vivemos num mundo onde a Europa é um bloco apenas, um dos vários blocos, que nesta questão andam a velocidades completamente diferentes. E a Europa, para o bem ou para o mal, anda a uma velocidade superior. Ou seja, os objetivos estabelecidos são maiores, são mais agressivos, para serem atingidos muito mais rapidamente, e isso coloca uma pressão sobre os operadores europeus ou quem atua na Europa, uma pressão superior àquela que existe noutras geografias. E quando digo pressão, custo. Porque normalmente depois estas medidas impõem muito mais penalizações do que, por exemplo, apoios àquilo que se quer. Muito Portanto, investimento também, não é? e muito investimento e, portanto, a certa altura, e vemos isto hoje em dia com os temas como o ETS, onde os operadores que estão nos portos europeus têm que pagar taxas pelas emissões, quando, por exemplo, quem faz as operações aqui ao lado em Marrocos não o tem que fazer. Estou aqui a falar na nossa geografia, podemos falar Itália Claro. e Egito, e, portanto, por aí fora. E, portanto, a União Europeia, estando, vou continuar a dizer, à frente nestes temas, em termos de objetivos, da agressividade dos mesmos e dos timings dos mesmos, coloca pressão, coloca custos, coloca necessidade de investimento. E, de facto, isso, quando se toma decisões de curto prazo, quando os armadores, as cadeias logísticas, os importadores e exportadores tomam estas decisões de curto e médio prazo, tem impacto. Claro. Porque é um custo extra. Portanto, quem tem um navio disponível para colocar em determinada rota, obviamente que esse é um dos fatores que tem impacto. Como digo, Inês, é algo que tem que ser feito. Eu gostava mais que fosse feito através do apoio àquilo que queremos, portanto, energias renováveis, etc., do que propriamente penalizações àquilo que existe, especialmente quando estas penalizações impactam apenas a nossa geografia. Quando quem concorre connosco, em termos de captar carga, em captar serviços, captar navios, quem concorre connosco não tem esta pressão no curto prazo. Uhum. Portanto, eu gostaria aqui de mais algum equilíbrio, as coisas, mas é uma negociação difícil, sabendo que o caminho é por aí, tem que ser feito, mas talvez arranjar uma forma mais equitativa de o fazer.
Estamos mesmo a terminar, mas antes ainda queria colocar 2 questões. Uma para concluirmos este tema da descarbonização e também destas alternativas, que o João acabou de referir, nomeadamente as energias renováveis. Como é que, do ponto de vista do agente de navegação, se estão a preparar para também agenciar esse tipo de operações mais a nível de offshore, de oil and gas? Como é que, como é que têm trabalhado nesse sentido? Em Portugal já há essa experiência, já temos um parque eólico, embora experimental já não será, mas de pequena dimensão em Viena do Castelo, que foi de facto uma experiência muito bem conseguida do floating platforms, das 3 turbinas que estão lá. Já houve outras experiências, exploração de petróleo, etc. Os agentes estão capacitados para tratar de todos os temas que se relacionem com os portos e tudo o que deriva dos portos. Ou seja, as questões das renováveis, seja onshore, seja de facto offshore, que é o que se fala muito e que estará, esperemos, para breve o lançamento dos leilões para os lotes offshore. A necessidade da utilização de estruturas portuárias é essencial. E, portanto, estando em área portuária, os agentes de navegação são os experts, são aqueles operadores que de facto estão capacitados para tratar de tudo, em termos de movimentação das cargas, em termos de toda a coordenação documental, de coordenação multimodal, do agenciamento dos vários tipos de navio que serão necessários para fazer operações dessas, desde os maiores de colocação das próprias plataformas, de reboques, do Crew Transfer Vessels, portanto, toda a panóplia de navios que os agentes de navegação estão capacitados, obviamente, para servir. Outros serviços que já fazemos no nosso dia a dia, como transferência de tripulações, logística de peças, tudo isso que já fazemos como parte do nosso portfólio de serviços aos armadores. É aí que nós atuamos. Portanto, e aqui não vai ser um pouco Vai ser diferenciado na sua natureza, mas de facto o que é base e o tipo de serviço será o mesmo. Portanto, aqui é uma questão mais de alocar os recursos necessários a fazê-lo do que propriamente algo novo que seja, certo, teremos tipos de navios novos, teremos porventura outro tipo de necessidades específicas, mas que não tenho a mínima dúvida que os agentes de navegação estão já neste momento mais que preparados para, para, para que de facto serem capazes de fazer esses serviços. E uma vez mais a formação para incentivar uma maior e melhor capacidade de Exatamente, resposta e, no fundo, esta excelência operacional que é depois evidente. Aqui a se diferenciação, espera. Inês, pode ser, aqui estamos a falar muito de cargas, não só do agenciamento de navio, mas de cargas de projeto. E de facto, cargas Essencialmente. movimentadas, cargas de peças de grandes dimensões, etc., onde a segurança de facto é importante. E aí sim voltamos à formação, porque outra vez, movimentação portuária e a segurança dos colaboradores, dos trabalhadores, portanto, tudo isso é a chave e neste tipo de mercadoria, de cargas ainda mais. Importante. Bem, falámos aqui assim em jeito de resumo, falámos um bocadinho sobre a Aspor, falámos da importância que dá à formação e à qualificação também dos seus profissionais, ah, para conseguir de facto reunir aqui a informação de todos os associados. Falámos de oportunidades, falámos de desafios, falámos de sustentabilidade, hum, e não deixando esquecer naturalmente a segurança como uma prioridade. Falamos também agora de pessoas e da importância que é as pessoas estarem motivadas e estarem, acima de tudo, felizes naquilo que fazem. Como o João me parece a mim que está muito satisfeito com toda a sua evolução e também com o trabalho que não só desenvolve enquanto agente de navegação, mas também enquanto presidente da ASPOR. E gostava por isso de lhe deixar aqui uma última pergunta de alguém muito experiente, e que eu acredito que inspirará muito os nossos ouvintes. Que conselho é que daria a alguém que queira seguir uma carreira neste setor marítimo, uma carreira a nível do próprio agenciamento?
Eu iria um bocadinho atrás e aconselharia esta área, de facto, a quem gosta de comércio internacional, de quem gosta de lidar com vários parceiros internacionais, de quem gosta de estar a ver a circulação da economia a funcionar. Portanto, estar nos agentes de inovação ou estar na área logística, portanto, na área mais, digamos, mais ampla da logística, está no centro da circulação da economia. A economia é a circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas e, portanto, a logística, a cadeia de abastecimento está no meio disto tudo e, portanto, é das operações económicas mais antigas, não é? Nós, quando estudámos a antiguidade, fazer as pirâmides é uma operação logística, não é? E, portanto, o querer estar, esta curiosidade de estar a ver as coisas a passar mesmo à sua frente, acho que deve levar as pessoas a experimentar esta área e de facto não tenho muitas dúvidas que gostarão de estar nesta área logística, embora não seja uma área muito visível, porque normalmente não é o business to consumer, é o business to business, não sendo a área mais visível para quem está a tirar os seus cursos ou para quem está a tirar as suas formações. É uma área com interesse excepcional, por facto, a panóplia de pessoas, de setores, de empresas com que lidamos é muito grande e é muito interessante. Depois de estar na nossa área, eu acho que os primeiros anos é importante ter uma experiência diversificada. Ou seja, a área dos agentes ou da logística tem vários segmentos. Portanto, podemos estar a falar de linhas regulares, podemos estar a falar de operações ou de escalas de navios, de granéis sólidos, granéis líquidos, podemos estar a falar de cargas de projeto, podemos estar a falar de cruzeiros, iates, portanto, um conjunto muito vasto de multimodal, com implicações depois à ferrovia, à rodovia, à operação portuária. E, portanto, uma experiência ou várias experiências no início da carreira é importante, até para ver aquela que a pessoa gosta mais e se enquadra mais. E depois é o querer aprender e o ser curioso. Eu acho que ser curioso dá para tudo, não é? Exato. E aqui não foge para quem é curioso e quer começar portanto, a puxar o fio à meada, como costuma dizer, para descobrir novas coisas, chegar a novos sítios, o não ter medo de arriscar. As empresas gostam de ter colaboradores que tomem os riscos calculados, que não tenham medo, que de facto tomem decisões, que peçam formações, que peçam para fazer novas coisas, que peçam para ser integrados em projetos, porque é isto depois que ao fim de 10, 15 ou 25 anos, como eu já tenho, ou 26, que de facto nos dá esta experiência. Eu, felizmente, tive a sorte de estar sempre em empresas que me deram estas oportunidades, mas é esta experiência e este network que se cria que depois gera essa satisfação e esta vontade de falar e a vontade que de facto as pessoas venham para a nossa área, que é como eu digo, isto é o centro da economia, isto passa tudo por aqui. Muito bem. Obrigada, João, por ter estado a bordo connosco e por nos ajudar a levar mais informação, saber e conhecimento sobre um daqueles que é o grande pilar do setor marítimo. Muito obrigado, Inês, outra vez pelo convite e foi um gosto. Muito obrigado. Quanto a nós, esperamos que este episódio traga de facto uma visão clara de como os agentes de navegação trabalham diariamente e como de facto o Grupo ETE, como associado à AGESPOR, também se alinha e orienta neste sentido, no setor, pois só assim é possível fazer um percurso sustentável, seguro e de sucesso. Obrigada por terem estado connosco e até à próxima área.